Bom dia, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, fazer uma reflexão sobre algumas coisas que às vezes acontecem na vida da gente. Quero mostrar para vocês aqui este vaso, que eu estou fazendo aqui na areia. Um método novo, que eu aprendi e com um molde. Então estou fazendo aqui, fiz uma espécie de um barril. É um vaso, um barril. Aqui está o aro, que depois eu vou pintar. Eu fiz ele ontem à tarde e hoje fiz uns detalhes aqui, uns recortezinhos, como se fosse as tábuas, uns nó, alguma coisa. E ontem, quando eu trabalhava com esse vaso aqui, eu lembrei da palavra de Deus que falava lá em Jeremias 18, Jeremias desce à casa do oleiro. Jeremias desceu e viu que o oleiro estava entregue a sua obra, sobre as rodas. Então ele estava fazendo o vaso. Então, a tradução portuguesa, ela traduz de um jeito e eu entendo do outro. Isso não é a palavra que esteja errada, é a tradução. Que o vaso que estava nas mãos do oleiro que estava se formando se quebrou. E aí eu entendo que para quebrar tem que estar seco. Se o vaso estava na mão do oleiro e se quebrou, ele não se quebrou, ele se desmanchou. Porque o barro, ele se desmancha, ele se desfaz e não quebra. Quebra é aquilo que está seco. Se já está quase seco ou está seco, ele pode quebrar. Mas não é esse o caso. E eu lembrando muitas vezes que trabalhando nesse vaso aqui, com esse eixo aqui, trabalhando com o molde, e a massa cai, levanta, eu boto massa, cai de novo, fica uma fissura aqui, vai botando massa e deixa puxar e vai trabalhando, até chegar ao ponto que você quer. Esse é Deus nas nossas vidas, trabalhando nas nossas vidas, moldando o vaso até o jeito que Ele quer, porque Ele quer nos usar de uma maneira muito especial. E muitas vezes nós não entendemos o processo da lida no vaso. Deus trabalha, e aqui o vaso se desfaz um pouquinho aqui, Deus trabalha de novo, ele se desfaz ali, Deus trabalha de novo. Deus molda de novo, Se ele começa a se desmanchar, Deus pega, amassa o barro, faz de novo, até chegar perfeito como ele quer. E me lembrei de Hebreus 12, que fala sobre a disciplina de Deus, Que ele disciplina ao filho que ama. Ele açoita a todo filho, a todo aquele que ele recebe como filho. E nós não somos bastardos, nós somos filhos. Então, muitas vezes, o processo que nós estamos passando, ele nos causa dor. Então, se Deus disciplina e açoita, o açoite causa dor. E muitas vezes causa dor na nossa vida, nós estamos passando por algumas coisas e não sabemos o porquê. Por que eu estou passando por isso? E aí nós atribuímos logo ao diabo. É o diabo me atacando, é o Satanás me atacando. E não é um ataque do diabo. É o próprio Deus disciplinando e açoitando e trabalhando no vaso, porque ele quer usar o vaso. Então ele tem que trabalhar no vaso, e no momento que ele trabalha no vaso, ele amassa o barro dói, e nós somos barro. Então nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Então no momento da disciplina e do açoite, ali diz que no momento nos causa dor, mas depois ela produz produtos pacíficos, quer dizer, ela produz algo de bom. Naquele momento, tu passa pelo vale, tu passa pelo deserto, tu passa pelo açoite, tu passa pela angústia, mas tu sabe, se tu entender espiritualmente que é Deus tratando contigo, tu fica tranquilo, vai doer, mas vai ser um vaso valoroso nas mãos do Senhor. Então nem tudo na nossa vida é ataque espiritual, ataque do diabo. Muitas vezes é Deus trabalhando nas nossas vidas e nós temos atribuindo isso ao diabo, e não podemos atribuir isso ao diabo.
Nós temos que olhar que tem ataque espiritual e tu vai sentir. Tu sente bem direitinho quando é ataque espiritual. Mas tu sente bem direitinho quando é Deus trabalhando na tua vida. Quanto mais Deus trabalha na tua vida, mais tu busca Ele. Porque quanto mais Ele trabalha no vaso, o vaso não sai dali. O barro não sai dali. Está sempre junto com Deus, sempre nas mãos de Deus. Sempre nas mãos dele, né? Vai chorando, vai gemendo, mas está nas mãos do oleiro. Está nas mãos do oleiro, não sai dali, o barro não vai para longe, ele fica nas mãos do oleiro. E o oleiro vai trabalhando e trabalhando, e o vaso vai sentindo dor, vai sendo triturado, amassado, mas daqui um pouco ele olha e diz, mas que vaso lindo eu fiquei. O oleiro te fez assim. Atribui essas coisas ao oleiro, não atribui ao diabo, tá? Atribui a Deus. Deus está trabalhando na tua vida para te fazer um vaso valoroso. Lá como Jeremias foi na casa do oleiro, desceu lá e viu. Então o oleiro fez um vaso conforme ele queria, conforme lhe parecia melhor. E Deus sabe todas as coisas. Então, mexendo neste vaso aqui, ó, tá? Que vai ficar muito lindo. Esse vaso aqui, eu sou um ser humano comum, trabalhando nesse vaso para deixar bonito, para vender, né? Que esse é o meu sustento, para vender. Então, Deus trabalha de uma maneira especial e deixa um vaso bonito, de honra, para trabalhar nas mãos dele. Então, agradeça a Deus pelo processo. Não reclama no processo, não murmura. Agradeça a Deus, Senhor, eu sei que estou nas tuas mãos e o melhor lugar é nas tuas mãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Aqui é a cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Um pedido eu faço, meus irmãos, orem por Dom Pedrito. Acidente em cima de acidente, morte em cima de morte. Aí sim, pode ser algo espiritual. E vamos pedir para Deus que nos livre deste mal, né, da nossa cidade. É a igreja que tem a autoridade do Senhor na terra para repreender o mal. Nós repreendemos o mal em nome de Jesus. Deus entra em ação e cessa com o mal. Amém? Um abraço, um bom dia. Que Deus abençoe. Olha esse vaso aí, estilo um barril. Vai ficar top, vai ficar lindo. Um abraço, Deus abençoe a todos.